Olá, pessoal. Eu sou Isabela Bola e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. Nos próximos 3 episódios, nós vamos refletir sobre o que é Classroom Management e discutir as melhores estratégias para educadores aliarem a teoria com a prática no dia a dia da sala de aula. Bom, e para discutir sobre esse assunto, nós contamos com a presença da Ana Beatriz Vieira, que é professora há mais de 13 anos. Formada em pedagogia, ela atuou em escolas de idiomas e como professora de educação infantil em escolas e programas bilíngues. Bia, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Oi, Isa, muito bom estar de volta. E esse é mais um assunto que eu acho super interessante, então estou empolgada. Obrigada aí pelo convite. Vamos lá. Bom, o que é Classroom Management e por que é importante a gente refletir sobre isso? Traduzindo literalmente, Classroom Management seria a gestão de sala de aula. Muita gente, quando pensa nessa gestão, pensa em controle de sala, controle dos alunos. Então, é comum a gente ouvir queixas no sentido de eles não me ouvem, ou eu peço para fazer X e eles fazem Y. E as pessoas ligarem isso a Classroom Management, como se isso fosse uma habilidade única, sabe? Do tipo, fulano é ótimo com Classroom Management. Mas parando para entender melhor, não é bem assim. A Priscila Lucena, né, que já participou algumas vezes aqui do podcast, ela definiu de um jeito que eu achei muito legal. Ela disse que Classroom Management é lidar com os desafios da profissão docente dentro da sala de aula. O que acontece é que, para lidar com esses desafios, a gente não pode pensar só no durante a aula. Então, esses desafios, eles englobam a preparação para a aula, a aplicação da aula mesmo, né, por assim dizer, e uma reflexão pós-aula também. Então, olhar para o que funcionou, para o que não funcionou, o que vai ser feito na próxima aula, essas coisas. Então, não se resume somente ao momento com os alunos, sabe? E outro ponto é, a gestão de sala de aula diz respeito também ao relacionamento com os alunos, no sentido de saber quem eles são, em que momento eles estão, e para compreender por que eles se comportam como eles se comportam. Então, olha só quanta coisa a gente precisa olhar quando quer desenvolver o nosso Classroom Management. É muito legal, né? Uma visão muito mais ampla daquilo que o pessoal costuma imaginar, né? Do que seria gerenciamento de sala. Uhum. E como que os professores eles podem se preparar para esses desafios, Bia? E o que eles precisariam desenvolver? Então, como eu disse ali, envolve muita reflexão. Começando aí pelo autoconhecimento. É muito importante a gente se conhecer e saber quais são os nossos maiores desafios, quais são os nossos gatilhos, quais comportamentos são mais desafiadores para a gente. Eu, por exemplo, sou bastante metódica, então eu trabalhei um bom tempo com educação infantil, onde a gente não tem muito controle, né, das coisas assim. A gente tem que lidar com muitas coisas que fogem do planejado. E eu precisava cuidar para não interromper os processos das crianças, né? Por achar que tinha um jeito certo de fazer aquilo, sabe? Porque lidar com crianças são situações inesperadas, né? Então a gente precisa ter muito jogo de cintura e saber lidar com o imprevisto, né? Exatamente, o tempo todo, né? Você, claro, segue um planejamento, mas tem imprevistos o tempo inteiro. Então, para mim, era um desafio lidar com isso. Hoje em dia, eu já lido com isso com um pouco mais de tranquilidade, né? Já não é um desafio tão grande. Mas eu precisei, primeiro, identificar essa vontade de controle, para pensar em alternativas para lidar com ela, né? Por entender que essa dificuldade ia acabar ficando no caminho do bom desenvolvimento das crianças. Então, eu parei meus pensamentos? Não, eles continuam, né? Mesmo que em menor quantidade, eles continuam aqui. Eu ainda vejo uma criança colocando sapato, por exemplo, e penso em ajudar, né? Ou narrar uma solução, falar, olha, faça assim, faça assado. Mas eu paro, eu lembro que isso não vai ajudar, né? Provavelmente vai atrapalhar. E escolho só me colocar à disposição para caso a criança queira ajuda. Não imponho ali o meu jeito de fazer. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que não é fácil, né? Não é da noite para o dia que essas mudanças acontecem. E é por isso que é essencial olhar para a gente para entender como que a gente está lidando.
Outra questão bem importante e que vai trazer segurança para a gente é a organização. Você precisa conseguir seguir os horários e os tempos da escola, ter sua aula bem preparada, saber quais materiais você vai usar, se planejar em relação aos espaços e às propostas, né? Tudo isso. Isso vai trazer segurança para você e, consequentemente, para a sua turma. Se esse é um ponto que pega para você, que é um desafio, eu sugiro ir tentando estratégias e ver com qual você se dá bem. Uma ideia legal é conversar com a coordenação, com os colegas de trabalho, né? Você entrando num novo ambiente, para conhecer os procedimentos da escola, né? Que já são padrão. Muitas vezes já existem ferramentas que ajudam bastante a equipe. Então, é uma sugestão aí, se é um desafio para você, essa organização. Aí, dentro das competências do professor, pensando no conhecimento profissional, entra o planejamento, no sentido de saber quais são seus objetivos e como você pretende atingi-los. Porque é só a partir disso que o restante vai se alinhando. Quando eu planejo uma aula, eu não planejo só aqueles 50 minutos, só aquele encontro. Aquela aula é parte de um projeto, de uma unidade, de algo maior, assim. Então, eu preciso conhecer tanto o objetivo maior quanto o específico daquela aula. Por exemplo, digamos que o objetivo da unidade X é que as crianças conheçam o sistema digestivo, saibam descrever aí o sistema digestivo minimamente. Esse conteúdo vai ser dividido em partes, né? Então, eu me planejo para, por exemplo, na aula 1, eles entenderem o papel da boca nesse processo. Na aula 2, vamos falar do esôfago, e assim por diante. Estou colocando um exemplo aleatório aqui e de forma superficial, só para a gente refletir, tá? Claro, Bia, mas esses exemplos, eles são muito bem-vindos, porque eles ilustram bem, né, o que a gente está falando. E essa organização, né, esse planejamento da aula, não é pontual, né? É algo que tem que ser pensado com um olhar para o todo, porque uma aula está amarrada à outra, né? Para você conseguir atingir o seu objetivo lá no final. Exatamente, nunca é pontual, né? É sempre um pedaço de algo maior. Voltando ao exemplo ali que eu estava dando, então eu sei o que eu espero deles naquela aula e eu sei o papel desse pequeno objetivo no objetivo maior, né? Acho que está dando para acompanhar, né? Pelo seu comentário, acho que você conseguiu, que deu certo. Sim. E a mesma coisa vai acontecer com conteúdos atitudinais. Se eu pretendo que a turma saiba trabalhar em grupos, por exemplo, eu preciso dar oportunidade para que eles desenvolvam a comunicação, a escuta, a divisão de tarefas, tudo isso porque são habilidades que vão fazer parte do trabalho em grupo. Eles precisam ver isso acontecer e poder experienciar essas pequenas etapas antes de dar conta sozinhos. E o professor só vai ser capaz disso tudo se estudar, que não tem mágica, né? Tem que estudar os conteúdos, saber selecionar o que e como vai ser apresentado, a fim de que os aprendentes se desenvolvam da melhor maneira, né? Considerando também as competências previstas na BNCC, como a gente conversou no nosso outro encontro aqui no podcast no mês passado. E aqui eu vou puxar o gancho para uma outra habilidade bem importante, que é a sensibilidade. Um olhar atento e sensível vai ser essencial para conhecer, avaliar os alunos e saber como lidar com eles. Então, eu preciso me organizar para saber o que eu quero daquela e para aquela turma, e preciso ter sensibilidade para diferenciar aquele grupo de outros, porque o que funciona para uma turma pode não funcionar para outra. E com sensibilidade a gente acaba sendo mais paciente, porque não vê os comportamentos com superficialidade, sabe? Não acha que aquilo está acontecendo porque está acontecendo, que é pessoal, nada assim. Paciência e sensibilidade são difíceis de desenvolver, assim, é bem complicado, né? Porque a gente vive num mundo de muita pressa, muito imediatismo. Então, pensando no contexto de sala de aula, uma forma de desenvolver isso é manter um diário de observação, para ir treinando o olhar para o que vale a pena ser registrado, sabe? Então, o que te chamou a atenção hoje? O que você queria ter feito diferente? Por que você teria feito diferente? Qual foi o ponto positivo da aula de hoje? Por quê? Então, é importante escolher aspectos para observar diariamente e ir anotando. Conforme o tempo passa, o seu olhar vai ficando mais treinado, né? Como eu falei, para observar para além do que se destaca logo de cara, sabe? Então, você consegue olhar e ver além daquilo que está sendo visto, digamos assim. E também é preciso muita criatividade para poder se adaptar a variados contextos. E uma última coisa que também é bem necessária
é criatividade, né? Para a gente poder se adaptar a esses variados contextos e ter jogo de cintura, como você comentou ali, né? Não só na educação infantil, mas dentro da sala de aula precisa ter essa criatividade. Porque além disso, dessa adaptação ao inesperado, se você agir exatamente da mesma forma e fizer exatamente as mesmas escolhas toda a aula e com toda a turma, primeiro que já não vão ser escolhas, né? Vão ser hábitos. Segundo que você está fadado a ter ainda mais dificuldade em lidar com as turmas. Você não vai estar tendo aquele olhar sensível que eu comentei, né? Então, como que a gente faz para desenvolver a criatividade? Criatividade precisa de oportunidade para ser desenvolvida. É muito difícil ser criativo sem repertório. Então, uma sugestão que eu dou é buscar novas fontes. Seguir perfis no Instagram que tragam propostas diferentes das que você está acostumado. Ler livros, ver filmes, conversar com colegas, assistir aulas de outros professores. Tudo isso vai ampliando o repertório. E eu volto mais uma vez na questão do estudo, buscar textos, estudo de caso, cursos livres, cursos de extensão, que falem sobre como lidar com os desafios da sala de aula. Porque isso, além de repertório, traz uma compreensão maior desse repertório que você está criando. Às vezes a gente tem muita informação, mas não consegue interpretar, relacionar esses conhecimentos e aplicá-los na vida real. Então, o estudo pode ajudar com isso também, fazer essa relação. Exatamente, Bia. Mas são esses, né? Acho que os principais desafios que os educadores acabam encontrando no pré-aula, né? Se é que a gente pode falar dessa forma. O desafio de saber se planejar, de se organizar da melhor maneira, de ter a sensibilidade, né? Que é um fator aí de desenvolvimento importante para o professor, ele saber também desenvolver a sua criatividade, né? São aspectos que vão ajudar bastante, né, esses educadores a ter um bom classroom management, certo? Bom, Bia, estamos chegando aqui no final. No próximo episódio, então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre estratégias para professores, para eles saberem como lidar, né, com as situações diferentes. Então, muito obrigada pela sua participação e eu te vejo lá. Obrigada, Isa. Isso mesmo, aí costurou bem as ideias. Acho que é isso, foi um bom começo. Então, a gente está combinado, eu volto, a gente fala sobre o durante aí das aulas e o que dá para fazer quando o bicho pega. Até lá!